Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo. Espero que lhe ajude, nessa busca pelo conhecimento na imigração Brasil-Portugal. E hoje a gente vai falar aí sobre essa greve do CEF, o que está acontecendo, com o serviço de fronteiras aqui de Portugal, o que isso afeta nós brasileiros como imigrantes, assim como turistas também que chegam cá em Portugal, o que está acontecendo, como é que vai ser daqui para frente essa alteração aí do CEF, da Polícia Judiciária. Vai mudar alguma coisa para nós na imigração, na entrada de Portugal? Então eu vou trazer para vocês aqui o que há de mais recente em Portugal. Fica comigo no vídeo até o final e vamos que vamos! Então, gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a imigração, sobre o CEF, que faz o serviço de fronteira aí de Portugal, o tão temido CEF, a gente escuta tantas pessoas falarem tantas coisas, Tanto medo aí da salinha na imigração, de voltar para o Brasil, de não conseguir entrar em Portugal com a família. Gente, o planejamento é tudo. A gente tendo um bom planejamento, nada dá errado. Pode acreditar. Eu tô aqui há 2 anos em Portugal com a minha família, muito feliz. Estudei bastante, errei bastante, tive minhas experiências e é pautada nas minhas experiências que eu fiz para vocês um curso chamado Vida em Portugal. Um curso totalmente online. Você só precisa de um acesso à internet e um telefone celular para poder acessar minhas aulas. Gente, um investimento que vale a pena. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. São mais de 28 aulas gravadas que eu falo para você na ordem cronológica de como tudo acontece, disponibilizo para você a documentação, tudo que você precisa saber para fazer uma imigração segura. Então, vale a pena, divide no cartão de crédito, tá um precinho bem bacana. Entra aí no link, dá uma olhada com carinho, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? E nós vamos falar hoje sobre o CEF, o Serviço de Estrangeiro e Fronteira, que o CEF é responsável quando a gente chega aqui em Portugal, quando a gente chega nos aeroportos aqui de Portugal. Os mais importantes são eles, o de Lisboa e o do Porto. Lembrando que também a gente tem aqui em Portugal um outro aeroporto lá no sul de Portugal, no Faro, mas é menos utilizado, são voos que a gente fala aí no Brasil domésticos, Quando a gente vem do Brasil, geralmente o aeroporto que a gente chega ou é Lisboa ou é Porto. Mas independente de qual aeroporto, que nós chegamos aí sozinho ou com a nossa família, a gente tem que passar pela imigração, E o que é a imigração? É aqui em Portugal o CEF, que é o Serviço de Estrangeiro e Fronteiro, que vai fazer a verificação aí da nossa documentação. A gente tem que trazer aí documentado o quê? Tudo que a gente está falando ali pro agente, pro policial, Então, se a gente vem a turismo, a gente tem que comprovar que nós estamos vindo ao turismo, Tem algumas perguntas aí que eles fazem, por exemplo, eles podem perguntar aí e quais os pontos turísticos aqui em Portugal que você vai visitar, enfim, para poder saber se a pessoa está ali falando a verdade. Ele pede a comprovação da passagem de volta, qual a data que você vai voltar. Você tem que apresentar o quê? O comprovante do hotel, ou do apartamento que você reservou, ou seja, um comprovante do alojamento. Caso você não vá ficar em hotel, tem amigos aqui em Portugal, você pode ter uma carta convite. Eu tenho um vídeo específico, vou deixar o link aí para facilitar, sobre a carta convite, Existe já um termo do CEF pré-pronto, que é o termo de responsabilidade. Então, assim, o CEF, essa polícia aí judiciária, ela faz todo esse controle para você de fronteira aqui do país, Toda a verificação, desse primeiro momento da documentação. E aqui em Portugal, que a gente tem visto aí nos últimos meses, nesse ano de 2023, eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui em maio, de 2023, a gente tem visto aí muita greve aqui em Portugal, que é uma reivindicação legal, É um direito do trabalhador quando não estão contentes aí com o que está acontecendo de acordo com o governo, E agora a gente, com foco nesse vídeo aqui,
aqui falando sobre o CEF, a gente vai falar aí da greve do CEF. Essa semana a gente verificou aí uma grande turbulência nos aeroportos aqui de Portugal em relação às grandes filas que se gerou na imigração por conta dessas greves aí do CEF. E a gente verificou o grande caos que ficou por como é importante, né, o trabalho do CEF para poder andar essa imigração. Não só passageiros do Brasil, mas passageiros de todos os países passam pela imigração ao adentrar aqui em Portugal. Então criou uma grande confusão, grandes filas, e eles fizeram horários aí de greve para poder não prejudicar tanto assim, mas mesmo assim, né, a gente pôde verificar diante das notícias do noticiário, dos telejornais, a gente que está já cá em Portugal, a gente consegue verificar a mais miúdo, né? As informações chegam mais fáceis, claro, que quando a gente está no Brasil, muitas vezes, quando a gente não está antenado a procurar hoje em dia a facilidade aí da internet, mas quando a gente não está procurando aí sobre tal noticiário, muitas vezes a gente nem fica sabendo dessas situações, só mesmo quando a gente procura, né? E então a greve do CEF deu uma prejudicada e muitas pessoas estão preocupadas porque estão se falando o quê? Que essa greve foi feita porque eles estão reivindicando a extinção do CEF. A gente vê tanta coisa aí em vídeo no YouTube, não é mesmo? Dizendo que vai acabar o CEF, dizendo que não vai ter mais manifestação de interesse, que é uma das modalidades que a gente tem quando vem como turista e resolve morar cá em Portugal, né? A gente pode dar entrada na manifestação de interesse. Então, muita gente falando que não vai ter mais a manifestação de interesse, que não vai ter mais o CEF, que vai complicar a entrada aqui em Portugal e que vai extinguir. Então, eu tentei fazer esse vídeo aqui para vocês para tentar trazer a realidade hoje para vocês, o que no momento a gente está sabendo, o que está sendo divulgado, e não é de hoje que se fala em extinção do CEF, não é mesmo? Por isso, os funcionários do CEF estão reivindicando, porque eles acham que, virando, né, na verdade, vai alterar os poderes, né? E o CEF, na verdade, ele vai ser dividido aí em 3 poderes, sendo um deles a Polícia Judiciária. E realmente relativo, né, a essa situação é que os funcionários não estão satisfeitos, porque segundo eles, né, pela legislação dele, pelos direitos e tudo, eles não estão contentes com essa situação. Mas o que interessa para nós, como imigrantes, né, que estamos preocupados, né, entrar em Portugal, como vai ficar a questão de legalização, porque a gente sabe que para a gente se legalizar, a gente vai ao CEF levar a documentação para dar entrada em alguma autorização de residência temporária, algum título de residência, né? Eu tô aqui para falar para vocês que podem ficar tranquilos, porque nenhuma mudança feita aqui em Portugal é para prejudicar. Eles precisam do imigrante, eles precisam de trabalhadores, a mão de obra dentro aqui de Portugal não dá conta, os portugueses, a maioria dos filhos de portugueses vão para outros países aqui da União Europeia para poder estudar, para poder fazer carreira. Então, Portugal tem um déficit muito grande aí de mão de obra e eles precisam desses trabalhadores, de nós brasileiros e de outros países também. Então, eles não fazem nada para poder prejudicar. Vai ser alterado para poder até acelerar, né, essa demora que tem em relação à regularização, em relação às decisões muito demoradas, muito sobrecarregado o CEF, e é por isso que já há mais de um ano tem se falado aí na extinção do CEF. Mas vai ser criado outros órgãos, vai ser dividido, como eu falei para vocês. Então vocês podem ficar tranquilos, porque não vai acabar, não vai ser prejudicial para nós. O que é que os brasileiros vão fazer? Como vai ser daqui para frente? Não precisamos ficar preocupados, porque vai ter outra nomenclatura que não seja CEF, que seja outro nome, mas que vai atender aí os nossos objetivos, nossos direitos, e a gente vai continuar
conseguindo se regularizar aqui em Portugal. É muito importante falar isso, porque a gente vê esse boom aí, esse sensacionalismo, né, das pessoas dizendo. Em relação ao ETIAS, não vou me alongar nisso, porque eu também tenho um vídeo específico, ele ainda não entrou em vigor. O que se coloca é que esse ano, provavelmente ele vai entrar. É um visto, não deixa de ser um visto, ele vai ter um valor aí bem acessível. Não vou falar preço, porque eu não pesquisei antes, realmente eu não sei te dizer, mas esse vídeo eu vou deixar aqui para vocês, eu falo lá de valores, e vai ser um controle maior, digamos assim, de fronteira que Portugal, né, que os países vão conseguir ter em relação ao imigrante brasileiro. Mas nada que seja dificultoso para nós brasileiros. A gente vai solicitar esse ETIAS ainda no Brasil. Ele tem uma validade, se eu não me engano, de 2 anos, né? Vai ficar lá grudadinho no nosso passaporte, e não é nada que é para prejudicar ou nada para deixar mais difícil a entrada aqui em Portugal. É simplesmente mesmo para ter um controle, lembrando que a gente tem vários vistos, sempre a melhor maneira da gente fazer uma imigração é já vir legalizado. Todos os vistos a gente pede no nosso país de origem, então ainda no Brasil é que a gente solicita aí os vistos, né, para poder vir cá para Portugal já legalizado, já com agendamento no CEF, né, para a gente poder tirar o título de residência. Então, com isso, a gente não passa nenhum perrengue, a gente diminui muito a dificuldade aí de encontrar um arrendamento, já que eles pedem a legalização e você não tendo essa legalização fica complicado. Facilita também o emprego, porque a maioria dos locais só contratam com o título de residência. Poucos são as fábricas que contratam apenas com a manifestação de interesse dada entrada. Então, gente, a melhor maneira, uma imigração segura, é sempre a gente vir legalizado, tá certo? Fica ligadinho aí nos meus vídeos, que eu trago sempre atualização para vocês. Espero que vocês tenham gostado das informações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.